para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 29 de junho. Agora a gente vai acompanhar os principais destaques do país e as principais manchetes nacionais e regionais também. Começando agora com a capa do jornal O Globo. O primeiro destaque é essa foto de radical e inédito ao bater na final com o compatriota Iago Dória. Ítalo Ferreira ganhou pela primeira vez em Saquarema pelo Circuito Mundial de Surf em uma etapa concluída ontem e subiu para o quarto do ranking, o brasileiro mais bem colocado. A manchete do dia aqui na capa do jornal O Globo são as eleições nos Estados Unidos, que Biden reconhece fragilidade e tenta resistir à pressão por desistência. O day after, o dia após o primeiro debate americano contra Donald Trump, foi tenso para o presidente Joe Biden, que foi cobrado de dentro e de fora do Partido Democrata para retirar a sua candidatura após aparecer hesitante e perdido no confronto televisivo. Num comício, ele admitiu sentir os efeitos da idade, mas se diferenciou do rival ao saber o que é certo e errado e prometeu levantar após a queda. Veículos como o The New York Times e o The Economist pediram sua desistência, algo também defendido em privado pelos seus aliados. Publicamente, ele recebeu o apoio do ex-presidente Barack Obama em referência aos democratas. Aqui a charge do dia é falando sobre ouvindo Biden, ele diz: ainda estou aqui. O editorial também fala sobre esse mesmo assunto da manchete: a crise deixa democratas distante de dilema. Eduardo Graça também escreve sobre as eleições nos Estados Unidos. Ele diz que Trump teve caminho livre para mentir. E Thomas Friedman diz que Biden não tem mais condições. Ainda em destaque aqui na capa do jornal O Globo é que ex-CEO Miguel Gutierrez é preso em Madrid após fraudes contábeis na Americanas. O executivo teve a prisão decretada no Brasil e se entregou às autoridades locais. Como tem cidadania espanhola, é improvável que o país faça a sua extradição, como pediram as autoridades brasileiras. Troca de mensagens entre ex-diretores obtidas pela Polícia Federal dá novos detalhes do esquema fraudulento. Ainda em destaque é que o emprego volta a bater recorde com 101 milhões de brasileiros ocupados. Os dados são do IBGE e são relativos a maio e confirmam um mercado de trabalho aquecido. O rendimento médio também subiu. Ainda na economia é que o dólar sobe a R$ 5,58 e Campos Neto diz que Lula dificulta o trabalho do Banco Central. O presidente da autarquia lamenta as falas de Lula sobre o Banco Central e critica o reajuste fiscal feito só pelo aumento de receitas. Na entrevista de hoje, o entrevistado é Armínio Fraga. Ele diz que tínhamos que dar um jeito de não deixar subir a inflação jogando limpo. Ele, que é ex-presidente do Banco Central, lembra a crise apavorante que ameaçou a estabilidade do real em 1999 e diz que brasileiro vê política fiscal como maldade, mas que sem ela o país não terá juros normais. E ainda na economia, na página de altos negócios, a Nova Faria Lima, que fica perto do mar e busca se expandir. Com a crescente ocupação corporativa de alto padrão, tal qual a Avenida Paulistana, que é a meca do mercado, o Leblon, lá no Rio de Janeiro, assiste a uma leva de lançamentos e vê explodir o valor do metro quadrado comercial. Ainda aqui em destaque, nas áreas de artigos, Anselmo Góes escreve que Gil se prepara para a turnê mundial de despedida e Carlos Alberto Sanderberg lembra as crises de FH que enfrentou para implementar o Plano Real. No arraial eleitoral na área da política, no São João nordestino, caminhos da roça e das urnas. Há 3 meses da eleição,
eleição, os pré-candidatos usam festas para exibir apoio, desgastar rivais e negociar alianças. E por fim, aqui o destaque no segundo caderno é o Mestre do Sertão, celebrado no Rio. O pernambucano J. Borges, referência mundial na xilografura, grava a partir de hoje no Museu do Pontal a maior exposição retrospectiva de suas 6 décadas de carreira, com cerca de 200 obras. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Estadão de hoje? O Estadão traz as matérias para o fim de semana. O primeiro destaque é sobre o jogo de ontem, Brasil e Paraguai. A estreia do Brasil, o jogador Vini Júnior faz 2 gols e desequilibra na goleada por 4-1 contra o Paraguai. Na área de bem-estar tem uma matéria falando: meninos também têm sentimentos. Escritora rebate estereótipos. No caderno de economia, como é trabalhar e morar na Alemanha. Salários são bons, mas custo de vida pesa. A manchete do jornal é sobre a insegurança em São Paulo. Mapa mostra bairros com roubo em alta em São Paulo. Centro de São Paulo tem queda. E os casos aumentam nos bairros de Perdizes e Pinheiros. E o maior alvo é o celular. Olha aqui no mês de maio. No mês de maio em São Paulo teve 12.260 ocorrências. Roubos de celular. Ele bota roubo de celular e furto de celular. Roubo é mediante ameaça, é mediante violência. O furto não. Ele é subtraído o bem da pessoa sem violência, sem ameaça. Então, desses 12.260 ocorrências no mês de maio em São Paulo, 4.361 foi roubo de celular, 3.990 foi furto de celular, que é diferente, 2.932 foram furtos de veículos e 970 foram roubos de veículos. Sequestros foram 4 e latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foram 3. Na área internacional, o destaque da capa do Estadão é sobre as eleições nos Estados Unidos. Sob pressão, Biden ganha apoio de Obama, do ex-presidente Barack Obama, e não quer desistir. Horas após perder debate com Donald Trump, democrata tenta demonstrar vigor em comício. Equipe de campanha afirma que não há plano para substituí-lo, mas estrategistas discutem a possibilidade. Ainda no caderno de negócios, rombo bilionário. CEO é diretor executivo. É porque o pessoal gosta de estrangeirizar o nosso português pátrio. Ex-diretor executivo da Lojas Americanas, é o Miguel Gutierrez, é preso em Madrid. Investigações apontam que o ex-executivo seria mentor da manipulação de resultados financeiros da rede de lojas, da varejista. Mercado nervoso, ainda na era de economia. Lula fala em nova filosofia para o Banco Central e dólar vai para R$ 5,58. Presidente voltou a criticar juros, abre aspas, isso vai melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central, disse o presidente Lula.
Ainda na área de negócios, ministro Alexandre Moraes, diz que palavra final sobre a possível anistia dos baderneiros, dos criminosos, do dia 8 de janeiro, em Brasília, de 2023, essa palavra final caberá ao Supremo Tribunal Federal. A CCJ da Câmara Federal, a Comissão de Constituição e Justiça, estuda um projeto de lei que está em tramitação que concede o perdão aos implicados na depredação das sedes dos 3 poderes da República. E por último, ainda agora na área judiciária, é o que estão chamando o Gilmar Paloso. O Gilmar Paloso é um evento que é organizado há 12 anos pela universidade que é do ministro Gilmar Mendes, lá em Lisboa. E esse evento em Lisboa já custou, segundo aqui o Estadão, 1,3 milhão de reais em desembolsos para autoridades. O valor é parcial e inclui despesas com passagens e diárias de autoridades e servidores bancadas com dinheiro público. É com você, Amanda. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, a manchete é na área da economia, que o dólar chega a R$ 5,59 em um dia de críticas de Lula ao Banco Central. O dólar disparou ontem e fechou esse valor de quase R$ 5,60 em um dia de novas críticas do presidente Lula ao Banco Central e de volatilidade no mercado local. Novamente, a moeda americana atingiu o maior valor desde 2022. No acumulado de junho, a alta é de 6,48%. No ano, é de mais de 15%. A cotação foi impulsionada pela disputa na formação da PETAX, que é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central e referência para contratos futuros. No último dia útil de cada mês, como ontem, os agentes financeiros costumam tentar direcioná-la. As incertezas sobre o cenário fiscal também influenciaram o mercado em uma semana de declarações de Lula sobre gastos e juros. Ontem, no início do dia, Lula voltou a questionar os juros do país. Segundo ele, a taxa Selic de 10,5% ao ano é irreal para uma inflação de 4%. Ele disse, abre aspas, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central, fecha aspas, para o que disse o presidente, em referência aí a Roberto Campos Neto, que ocupa esse cargo. À tarde, disse que não fará ajuste fiscal que atinja o povo trabalhador e pobre. Gabriel Galípolo, que é diretor do Banco Central e é cotado para substituir Roberto Campos Neto, demonstrou preocupação com a desvalorização do câmbio, mas disse não ver necessidade de intervenção. Sobre esse assunto, Adriana Fernandes escreve que apenas Lula pode interromper a escalada do câmbio. Ainda na área da economia, que o desemprego cai em 7,1% e é o menor nível do trimestre para maio. E também o destaque é que suspeito de fraude, ex-CEO da Americanas é preso em Madrid. É importante dizer que a defesa de Gutierrez nega a participação nas fraudes e a ex-diretora da companhia também continua foragida. Outros destaques aqui na capa da Folha de São Paulo é a política internacional. O primeiro destaque fala que Biden admite um debate ruim, mas reafirma a candidatura. Ele disse, abre aspas, eu não debato tão bem quanto debatia, mas sei como falar a verdade, fecha aspas, para o que disse o presidente dos Estados Unidos. Essa que foi a manchete do jornal O Globo. Na área de entrevista também é sobre a política internacional.
internacional. O entrevistado é o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Ele diz que Evo Morales acredita ser o dono da política. Após frear uma tentativa de golpe militar na Bolívia, o presidente expressa a sua insatisfação com o seu padrinho político, Evo Morales, relata a jornalista Renata Paixão. Questionado, afirma que o histórico líder tem tentado boicotar o seu governo. Evo quer concorrer a um quarto mandato em 2025, o que seria inconstitucional. E ainda na política internacional, falando do nossos vizinhos também, é que Milei rejeita pedir desculpas a Lula. O presidente argentino Javier Milei descartou se desculpar por chamar Lula de corrupto. O petista havia condicionado uma conversa entre eles após essa retratação que não vai acontecer. E Demetrio Magnoli escreve que Le Pen rompe o cordão sanitário. O jornalismo continua a qualificar a reunião nacional como de extrema-direita ou ultradireita. É um erro. Extremistas buscam destruir as instituições políticas. Marine Le Pen ocupa o primeiro lugar nas intenções de votos porque desistiu do extremismo, aqui falando sobre as eleições na França. Também em destaque essa imagem de queimada, essa imagem que é feita por um satélite mostra as queimadas no Pantanal. Ela ocupa aqui metade da capa da Folha de São Paulo de hoje. Esse é uma fumaça de um incêndio na região do Mato Grosso do Sul, e o bioma já registra cerca de 3.200 focos em 2024, que é um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2020, quando as queimadas também bateram recorde. Ainda em destaque aqui é que projeto prevê multa a quem doar comida é suspenso lá em São Paulo. Na Ilustrada de hoje, na área de cultura, Paquembaú, Casa da Literatura, mais de 150 editoras e livrarias estão na Feira do Livro de 2024 em São Paulo, que começa hoje. Também na área da ciência, enigmas que vão do Papa aos feirantes mostram a beleza da matemática em livro. E a folhinha, que é dedicada às crianças, fala que viajar sem os pais dá frio na barriga, mas também pode ser muito legal. Falando também de São Paulo, essa segunda imagem de destaque é que cresce os casos de tuberculose no centro de São Paulo. A Guarda Civil usa máscara em ação da Cracolândia, aqui nessa foto de destaque, onde a prefeitura busca os pacientes. Até maio, 169 casos entre os moradores de rua foram registrados. E por fim, os editoriais, o primeiro fala sobre o desastre de Biden em debate que eleva os riscos a respeito da disputa presidencial nos Estados Unidos. E o segundo editorial é sobre a recessão inevitável acerca do PIB e da inflação na Argentina. São esses aqui os destaques da capa da Folha. O que a gente tem na capa do Povo de hoje, Oceli? Jornal Cearense O Povo traz como destaque na sua capa uma reportagem sobre o novo terreno que o governo quer levar, o governo estadual, quer levar a Dessal. Dessal é usina de dessalinização. Estava previsto para ser ali na Praia do Futuro, perto de uns cabos oceânicos, cabos de fibra ótica, interceptor oceânico, e agora vai ficar mais para frente, mais perto da Praia do Caça e Pesca. E o Jornal Povo foi lá, na Praia do Futuro, e diz que o novo traçado da Dessal, da usina de dessalinização, impacta ao menos 200 famílias. E uma delas é essa senhora que está segurando essa criança. Nas páginas internas nós vamos dizer o nome dela. Projeto afetará mais do que as 120 famílias previstas pelo governo do estado do Ceará. Moradores relatam que foram avisados por viaturas
de evacuação de terreno, onde ficará a maior planta de dessalinização da América Latina. Ainda destaque, essa foto é um bombeiro militar. Bombeiros fazem rescaldo após incêndio que atingiu prédios no centro da capital. Defesa Civil de Fortaleza interdita lojas e também o salão da igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, que fica ali na Praça José de Alencar. As lojas que pegaram fogo é atrás da igreja do Patrocínio. E o salão paroquial foi um pouco atingido. A igreja não, a nave da igreja não, só o salão paroquial. Ainda destaque na capa, na área de política, é dizendo que o exército brasileiro não chega a consenso sobre o limite de terras entre os estados do Ceará e do Piauí, ali naquela região da Serra da Ibiapaba. São 13 municípios envolvidos e o Exército, a pedido do Supremo Tribunal Federal, foi fazer a delimitação das terras, o que é o Ceará e o que é do Piauí, e não chegou a um consenso. E a briga continua no Supremo Tribunal Federal. Na área de cidades, 570 escolas públicas do Ceará são premiadas por desempenho na educação. E por último, na área de esportes, é o jogo de ontem. O Brasil goleia Paraguai por 4-1 e conquista a primeira vitória na Copa América. Amanda. A gente vai agora para a capa aqui do Correio Brasiliense, começando com a área de cultura. O destaque são o segredo dos universos dos super-heróis. Numa entrevista ao Correio Brasiliense, 3 autores do livro O Reinado da Marvel Studios revelam os bastidores, os erros, as estratégias e as perspectivas do mercado bilionário do cinema. Para eles, os filmes da produtora refletem mais a política da sua época do que as que a moldaram. Também aqui em destaque, a manchete do dia é um alerta. Descoberto e água de Brasília estão sob ameaça. Aqui essa imagem de destaque que fala sobre a redução das chuvas, a emissão de gases do efeito estufa e o constante aumento da retirada de água da represa podem fazer com que o reservatório do Descoberto, que é o maior do Distrito Federal, fique seco em 2040. Além disso, em 2070, a capital federal terá metade da água disponível hoje para abastecer uma população que não para de crescer. As previsões são do professor da Universidade de Brasília, Henrique Leite Chaves, ele que é hidrólogo e coordenador do Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas da universidade. Ele diz, abre aspas, para evitar que o descoberto seque, é preciso reduzir drasticamente o consumo de água, fecha aspas, para o que disse o professor. Ele também enviou as suas pesquisas às autoridades responsáveis pela gestão hídrica na capital. Também em destaque aqui no Correio Brasiliense é sobre o eixo da capital, também falando sobre o Distrito Federal. O hospital terá que indenizar a família de Dino. Também o STF rejeita recurso à empresa de saúde do DF, que é acusada de falha no atendimento do filho do ministro Flávio Dino do STF. O menino morreu aos 13 anos em 2012 após uma crise de asma. Ainda em destaque aqui é a entrevista para o podcast do Correio Brasiliense, que especialista vê tempo para rediscutir e reavaliar o projeto de urbanização lá de Brasília. Outro destaque aqui é sobre o Fórum de Lisboa. A democracia, o extremismo e rede social fecharam os debates. Os que estão na foto são os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e
participaram dos painéis finais do encontro que foi realizado em Portugal e teve seu último dia desde a última quarta-feira e teve o seu último dia ontem. O populismo digital e as fake news foram abordados por Moraes, que defendeu a responsabilização da internet pelos excessos. O 8 de janeiro também foi lembrado e condenado pelos magistrados. Aqui também em destaque é sobre a fraude na Americanas que leva a ex-CEO à prisão. E outro destaque é sobre acidente aéreo. Helicóptero deve ser retirado do fundo da lagoa na terça-feira. Também na área aqui de prêmios, é que prêmio de 110 milhões faz brasilienses correrem para apostar na Mega Sena. Sobre o debate para a presidência lá dos Estados Unidos, Biden reafirma duelo com Trump em 5 de novembro. Ele que está pressionado após o seu péssimo desempenho no debate de quinta-feira, assegurou. Ele disse: "Eu sei como fazer este trabalho." O inquilino da Casa Branca e o cantor Elton John inauguraram um monumento à causa LGBTQIA+, em Nova York. Trump comemorou a vitória e debochou do rival. Nos esportes, enfim, o Vini do Real, candidato a melhor do mundo, o atacante fez 2 gols em um jogo pela primeira vez na seleção em uma goleada contra o Paraguai na Copa América. E por fim, aqui uma entrevista com a engenheira agrônoma, ela fala que o açaí e o mirtilo ganham força na produção do DF. São esses aqui os destaques da capa do Correio Brasiliense. O que a gente pode destacar hoje do valor econômico, Celi? Valor econômico de sábado, Amanda e telespectadores, não tem a versão impressa no final de semana. Então nós vamos ler aqui para vocês o que está de destaque no portal do Valor Econômico deste sábado. Na área, a manchete do jornal é essa, na área empresarial. Sem disputa, a empresa Equatorial Energia oferta R$ 67,00 por ação para ser sócio de referência em privatização da Sabesp de São Paulo, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. O governo paulista diz que a oferta única por Sabesp está dentro do esperado e que a gestão está satisfeita. Sabesp deve ter alta de investimentos e dividendos compensada por ganhos de eficiência. Tem uma análise por que a privatização da Sabesp atraiu apenas uma oferta, que foi essa da Equatorial Energia, e o que isso significa. Uma análise sobre esse processo de privatização da companhia. Na área de política, é destaque no portal do Valor Econômico, o presidente Lula diz que fará ajuste de gastos no governo, mas nunca em cima do pobre. Essa frase ontem do presidente Lula, numa entrevista. O dólar, por conta disso, o dólar se aproximou de R$ 5,60 e acumula alta de 15% neste semestre. Ibovespa fecha a Bolsa de Valores, Ibovespa fecha em queda. Críticas de Lula dificultam o controle da inflação, diz o presidente do Banco Central, Campos Neto. Também na área de empresas, ex-presidente, que muita gente chama de CEO, o ex-presidente da Lojas Americanas, é preso pela Interpol na Espanha, foi na cidade de Madrid. Anotações do ex-presidente da Americanas, Gutierrez, detalharam plano para que o ex-diretor executivo da Americanas de blindar o patrimônio pessoal dele, diz a investigação da Polícia Federal. Olha, veja como está o dólar comercial. R$ 5,58 para compra, R$ 5,58,84 para venda.
uma variação positiva de 1,46. O dólar turismo, R$ 5,61,48 para compra e para venda, R$ 5,79,48, uma variação de 1,09. O euro comercial está R$ 5,98,40 para compra e R$ 5,98,47 para venda, variação de 1,52%. E por último, o euro turismo está R$ 6,00. O euro turismo está R$ 6,00, 0,381 para compra e R$ 6,2181 para venda, uma alta de 1,07%. No mundo, o destaque é a repercussão do debate dos dois candidatos à presidência da República dos Estados Unidos. Biden admite falhas no debate e promete continuar na eleição. Tem uma matéria, tem uma análise, tem um artigo, não é tarde para a troca, defendendo que Biden deve desistir da disputa. Tem uma matéria especial sobre o Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, cidades mudarão de lugar para sobreviver. Ainda no mundo, entenda as eleições antecipadas na França. Diários revela racismo de Einstein no Brasil. Conheça a lógica por trás dos shoppings sem janelas. Veja as 10 ações do Ibovespa que mais caíram no semestre. E trabalho híbrido melhora a produtividade. Ainda recomendado para o leitor do Valor Econômico uma análise sobre a venda da Sabesp, outra sobre as palavras de Lula, que atrapalha o controle da inflação, outra análise aqui sobre o que muda na eleição dos Estados Unidos, com Biden sendo pressionado a desistir da disputa, diretoria de relações com investidores era ponto inicial de fraude nas lojas americanas. Na área de empresas, a Light assina acordo de apoio à reestruturação de títulos e dívida emitidos no mercado internacional. O carro Duster 2024 muda para ter sobrevida no Brasil. Porque o jogo do Tigrinho, que é uma arapuca, fez esta marca pedir socorro nas redes. A marca Tigre, que é de produtos de canos PVC e produtos para construção. O Beto Carreiro World acaba com seu zoológico após 32 anos. Da Faria Lima, que é a avenida em São Paulo, da Faria Lima aos palcos. Quais são os desafios de ser LGBTQIA+, após uma década de conquistas? Apesar de avanços, pessoas dessa comunidade ainda enfrentam preconceito ao entrar no mercado de trabalho ou ascender a cargos de liderança nas empresas. O que revela o mapeamento de todos os filmes dirigidos por pessoas negras no Brasil desde 1949. É outra matéria do Valor Econômico. Como 10 anos de turbulências levaram à troca de poder no Reino Unido. Na área de finanças, ajuste fiscal só pelo lado da receita traz consequências negativas, diz Campos Neto. Segundo o presidente do Banco Central, depois da pandemia de Covid-19,
muitos governos emergentes tiveram a tentação de aceitar uma inflação um pouco mais alta como forma de ganhar espaço para gastar mais. Dólar volta a acelerar e vai a R$ 5,57, com volatilidade de fim de mês e risco fiscal. E a Ibovespa recua. Geladeira que compra leite e lavadora que encomenda sabão. Entenda o que é o banco das coisas. Área do Brasil. Incerteza da economia volta a recuar em junho, após 2 meses de alta, diz a Fundação Getúlio Vargas. Taxa de desemprego cai para 7,1% no trimestre, encerrado em maio. Taxa menor desde 2014. Essa taxa de desemprego ainda alta de 7,1%. Preocupado, pessoal ocupado no país cresce 1,1% no trimestre, também encerrado em maio, e atinge recorde de 101,3 milhões de brasileiros trabalhando, ocupados. Ainda bem. Impulsionar turismo sustentável no G20 é meta da presidência brasileira. E por último, eu termino com os destaques do Portal do Valor Econômico na área de política. O STF, o Supremo Tribunal Federal, forma maioria para condenar a 17 anos de prisão o homem que quebrou aquele relógio histórico no dia 8 de janeiro de 2023, quando os baderneiros invadiram e depredaram as 3 sedes dos poderes em Brasília. O relógio foi trazido ao Brasil pelo monarca português Dom João VI em 1808. E esse rapaz aqui, está aqui na foto, ele joga o relógio ao chão e destrói o relógio. E tem, como a gente disse na capa do Estado de São Paulo, está tramitando na Câmara Federal um projeto de lei para perdoar essas pessoas que depedraram Brasília, a sede dos 3 poderes. Ainda na política, monstro não está morto, diz Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao lembrar dos atos golpistas no Brasil e na Bolívia. Projeto que multa quem doar marmita à população de rua de São Paulo é suspenso. E por último, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determina retorno de desembargadores afastados por atuação na Operação Lava Jato. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do Jornal Globo. O primeiro fala sobre o desempenho ruim alimenta a pressão para Biden desistir. Diante das depois do debate, os democratas questionam se o presidente deveria abandonar sua candidatura. E o segundo editorial fala sobre o Brasil, que o governo acerta ao federalizar o combate ao crime organizado. Para ter sucessão, a iniciativa não poderá se restringir a uma PEC para ampliar a ação da Polícia Federal, que é proposta por Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça. Também aqui em destaque na área da política, falando sobre o Nordeste e a corrida por espaço. A sucessão de Gleisi Hoffmann divide o PT e expõe uma nova frente de disputa entre as alas de São Paulo e do Nordeste. Aqui fala sobre as articulações para a escolha do próximo presidente do PT em 2025, que aprofunda as divergências
divergências que já existem no partido, dificultando a definição de um nome de consenso para o posto que é ocupado atualmente pela deputada Gleice Hoffmann. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é apontado como integrante favorito, mas outro grupo defende a candidatura do líder do governo na Câmara, o cearense José Guimarães, que por vezes já recebeu sinalizações positivas da própria Gleice. Aqui também o jornal Globo mostra quais são os prós e os contras em cada um dos nomes. Edinho Silva tem como pró ser a sua proximidade com Lula e o apoio de ministros como Fernando Haddad e Alexandre Padilha. O contra é que não tem nenhuma interlocução ampla com diferentes setores do partido e precisa de projeção nacional. As coisas prós aí em relação ao nome do cearense José Guimarães é que o PT quase não foi presidido por representantes do Nordeste, que é uma sigla, que é uma região essencial à sigla. O contra ao nome dele é que não articulou com Lula a vontade de presidir o partido e não tem apoio dos principais ministros do país. Aqui também destaque na política é o evento de Lula lá em Minas Gerais, ele que defende Pacheco ao governo estadual e ataca Bolsonaro. O presidente do Senado foi citado como a figura pública mais importante de Minas Gerais. Ainda continuando com os destaques da política, com vaia e batalha por convidados, festas juninas antecipam as eleições no Nordeste. Comemorações tradicionais em municípios como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, expuseram as brigas políticas e as corridas por aliança. Aqui em destaque, é o presidente da Câmara, Arthur Lira, aqui à esquerda, que dividiu as suas agendas com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, esse aqui de camisa social, e com o assessor dele, Romero Rodrigues, a quem quer voltar para o cargo. Outros aqui também em destaque é à direita, o deputado Mendonça Filho, que posa com Raquel Lira e sinaliza as divergências em seu partido, que apoia o adversário da governadora em Recife. E uma saia justa no interior da Bahia é que o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, foi vaiado quando subiu ao palco de uma festa de São João e deu munição para os opositores. Ainda falando do Nordeste, é sobre a pesquisa eleitoral que a gente destacou no nosso primeiro bloco de ontem, sobre que Fortaleza tem Capitão Wagner à frente e atual prefeito no segundo pilotão. Datafolha mostra a disputa entre José Sarto, prefeito, e mais 3 nomes pelo segundo lugar. Também em destaque é o que o Oceri acabou de falar, que na verdade aqui falando em destaque tem o relógio, sobre os 2 exemplares que foi destruído lá no STF, que formou maioria para condenar o homem que quebrou o relógio no 8 do 1. E também na justiça e na área da política é que o Conselho Nacional de Justiça derruba o afastamento de desembargadores que atuaram na Lava Jato. Outros destaques na política é no Rio de Janeiro, que país impulsiona aliado favorito a vice nas redes e agenda. Na página interna aqui do jornal Globo são 33 histórias sem um fim. Parentes dos desaparecidos nas chuvas do Rio Grande do Sul vivem entre a dor e a esperança. Aqui são alguns dos que estão ainda desaparecidos, sem pistas. Aqui os nomes deles, e vários deles foram atingidos aí pelos deslizamentos e as enxurradas que ainda têm o seu paradeiro ignorado. Também aqui em destaque pelo Brasil é o excesso de fotos fofas na justiça, na justiça. O oversharing, que é conhecida como a superexposição nas redes sociais de crianças, das imagens de crianças por pais ou responsáveis, pode ser prejudicial às crianças. Em Goiás, o Conselho Tutelar afastou uma menina de um influencer
influencer. Aqui as duas primeiras fotos é sobre em nome da filha, o jogador Éder Militão recorreu aos tribunais para que a mãe da sua filha, Caroline Lima, pare de postar vídeos e fotos da criança de 1 ano. Aqui também em destaque é que Igor Viana, influenciador, foi acusado de inventar brigas para atrair doações para a sua filha que tem paralisia cerebral. Agora, os destaques na economia é sobre o caso Americanas, ex-CEO preso, Miguel Gutierrez é detido na Espanha e a polícia procura ex-executiva que está foragida em Portugal. Ainda no caso Americanas, é que no papel o prejuízo vira lucro e frete tem desconto milionário. Os documentos obtidos pelo Ministério Público Federal mostram os diálogos de ex-diretores e expõem os números como eles eram alterados. Ainda aqui em destaque é que a Equatorial oferece 6,9 bilhões por uma fatia de 15% da Sabesp. E ex-diretor da Conab, que é a Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o ex-diretor dessa área de operações diz que fez o que o ministro mandou, ele que foi exonerado do cargo, e Fávaro, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirma que o governo ainda vai avaliar se fará um novo leilão de arroz. O primeiro certame foi cancelado. Ainda na economia, é que o dólar vai a R$ 5,58 e acumula uma alta de 15% ao ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que as críticas de Lula tornaram mais difícil o trabalho do BC em controlar a inflação e diz que o ajuste fiscal só será pelo lado da receita que prejudica o crescimento. O setor público tem um déficit de 63,9 bilhões em março. Aqui na área de entrevista na economia, Armínio Fraga, ele que é economista, fala que tivemos que ancorar a inflação assim à solta, sem truque, sem nada. Ele que foi presidente do Banco Central logo após a mudança do regime cambial em 1999, diz que foi um momento apavorante, mas decolar o Plano Real representou um passo final para a estabilização da moeda, segundo ele. Ainda aqui em destaque é sobre um seminário de transição energética que a transição para a energia de baixo carbono puxa os investimentos lá no Rio de Janeiro. Os projetos vão do uso do gás natural, considerando o combustível de menor impacto, ao potencial das eólicas em alto mar. Pelo mundo, é o pânico democrata que Biden resiste à pressão para sair da disputa após o desempenho desastroso em debate. Na área de opinião, ainda aqui falando sobre as eleições nos Estados Unidos, um artigo fala que Biden tem que deixar a candidatura pelo bem do país. Se sair páreo agora, o democrata poderá passar para a posteridade como um dos melhores líderes da história americana e mostrar aos eleitores que a nação vem antes de seus interesses pessoais. Ainda lá nos Estados Unidos é que a decisão da Suprema Corte pode beneficiar os invasores do Capitólio. O tribunal limitou as acusações de obstrução de processo. Jurisprudência deve impactar 249 casos e influenciar o caso legal contra Donald Trump. E por fim, aqui na área da saúde, há uma entrevista com a pesquisadora Adriana Gioida. Ela diz que onde há poluição, a indicação é usar máscara. Ela, que é especialista em qualidade do ar, diz que as queimadas carregam partículas perigosas para a saúde, mesmo em locais distantes, e alerta para o monitoramento escasso no país. São esses aqui os destaques internos que a gente tem no Globo. O que a gente tem no Estadão de hoje, Oceli? Eu começo pela coluna do Estadão e lendo duas notas. Ex-diretor do Banco Central, o Tony Volpon, avalia que Gabriel Galípolo teria uma gestão de continuidade à frente da instituição. O atual diretor de política monetária, que é o Gabriel Galípolo, é o favorito para comandar o Banco Central
a partir de 2025, por indicação do presidente Lula, já que o mandato do Campos Neto termina em dezembro deste ano. Galípolo dá todas as indicações de ser um cara ortodoxo. Não seria muito diferente de Roberto Campos Neto, avaliou Volpon, a coluna do Estadão. E continua, para o economista, o Volpon, Lula deveria indicar Galípolo logo para acabar com a insubstancial guerra retórica contra o Banco Central. Mais uma frase do Volpon, do Tony Volpon. Por mais que Lula ataque o Banco Central, ele não fez nada heterodoxo. No meio de toda essa polêmica, o governo publicou o sistema de meta contínua de inflação extremamente ortodoxo, diz o economista. E essa meta contínua de inflação é de 3%. Vamos para as páginas dos editoriais de hoje do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo, deste sábado. Pânico no IZEA, pânico nos Estados Unidos. Entre a mendacidade e Trump, entre a mendacidade de Trump e a decrepitude de Biden, país merece outra opção. Democratas podem oferecê-la, esta opção, se persuadirem Biden a franquear as armas da batalha pela alma da nação. Mas o que é que significa a palavra mendacidade? Eu não sabia, fui atrás do dicionário, que antigamente chamava pai dos burros. Mendacidade significa falso, falsidade, fingimento, hipocrisia. E decrepitude é o estado ou condição de quem está decrépito, estado de adiantada velhice, caducidade. Então, entre a mendacidade de Trump, quer dizer, entre a falsidade, a hipocrisia e o fingimento de Donald Trump e a velhice e a decrepitude de Biden, segundo defende o jornal O Estado de São Paulo, os Estados Unidos merece uma outra opção para presidir o país para os próximos anos. Segundo editorial, o legado do real, da moeda real, para a democracia. Plano de estabilização monetária é filho do regime democrático, pois só uma sociedade livre, senhora do seu destino, é capaz de planejar e construir um futuro mais auspicioso para todos, mais esperançoso para todos. Páginas de artigos. O primeiro artigo escrito pelo ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. A conta da insensatez fiscal chegou e ela é salgada. Maílson da Nóbrega escreve: crise pode acordar o Brasil para a gravidade fiscal, promovendo o apoio social e político para construir um sistema sensato. O segundo artigo é do professor Marco Aurélio Nogueira. Atropelos em série. Lula está se dando conta de que o desafio ao ser eleito presidente não era bloquear a extrema-direita bolsonarista, era fazer o país ingressar em outra rota. Páginas de política. Ministro Alexandre de Moraes afirma que só haverá anistia para os baderneiros do dia 8 de janeiro
de 2023, se o Supremo der aval. Por que ele está dizendo isso? Ele que é o relator dos processos dos baderneiros do dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes do STF. Porque está tramitando na Câmara Federal um projeto de lei patrocinado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defende o perdão para os envolvidos nos atos golpistas de janeiro de 2023. Diz assim a matéria aqui do Estadão. No início deste mês de junho, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Caroline de Toni, do Partido Liberal de Santa Catarina, designou o colega deputado Rodrigo Valadares, do Partido União Brasil de Sergipe, como relator de um projeto de lei que concede anistia aos implicados na depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Os dois parlamentares, a Caroline e o Rodrigo Valadares, são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente é investigado em um dos inquéritos dos atos golpistas. A anistia é defendida por aliados de Bolsonaro no Congresso e tem sido citada nos bastidores do parlamento como moeda de troca pelo apoio do campo bolsonarista nas eleições pelas presidências da Câmara e do Senado em 2025. Veja o que é que diz o ministro Alexandre de Moraes. Quem admite a anistia ou não é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, disse Moraes durante o Fórum Jurídico de Lisboa, evento promovido por Instituição de Ensino Superior do ministro Gilmar Mendes. Disse ainda Moraes: o Supremo Tribunal Federal vai garantir a responsabilização de todos os culpados pelo dia 8 de janeiro, garantiu o ministro em sua palestra. Bolsonaro levantou a ideia de anistia no dia 8 de janeiro durante ato na Avenida Paulista, que reuniu milhares de pessoas no dia 25 de fevereiro passado. A manifestação foi convocada pelo próprio ex-presidente após ele ser apontado pela Polícia Federal como mentor de uma minuta golpista para permanecer no poder depois de ser derrotado na eleição presidencial de 2022. Durante o ato em São Paulo, o ex-presidente da República pediu pela anistia para aqueles pobres coitados, essa é a frase do Bolsonaro, abre aspas, para aqueles pobres coitados presos em Brasília, que foram alvos da investigação. E por falar nesse evento lá em Lisboa, o jornal traz essa matéria que ele chama de Gilmar Palousa. Viagens para evento de Gilmar em Lisboa já custaram 1,3 milhão de reais. Os poderes legislativo, judiciário e executivo já pagaram pelo menos 1,34 milhão de reais em diárias e passagens a servidores públicos e autoridades que viajaram para o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, batizado de Gilmar Palousa. O evento é organizado por Instituto de Ensino Superior do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e ocorreu de quarta-feira até ontem na capital
portuguesa. O nome do instituto é o instituto, que é do Gilmar Mendes, é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, é o IDP, do qual Gilmar Mendes é sócio em parceria com a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, e a Universidade de Lisboa. Ainda nas páginas de política, Tribunal de Contas da União aponta graves irregularidades em licitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A área técnica do TCU apontou graves irregularidades e possível direcionamento na licitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para a contratação de empresas de assessoria em comunicação e gestão de redes sociais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O edital de licitação estima o custo de 197 milhões de reais para a contratação de 4 agências. Procurado, o governo não havia respondido até a noite de ontem para o jornal O Estadão. A unidade de auditoria especializada em contratações do TCU identificou indícios de que o sigilo da autoria das propostas das empresas foi violado, evidenciando alguma falha ou fraude no processo. A licitação foi vencida inicialmente pelas empresas Moringa Digital, BR+ Comunicação, Área Comunicação e Usina Digital. Abre aspas. A gravidade do conhecimento prévio da autoria dos planos de comunicação transcende a questão do sigilo em si. Ela reside justamente na infringência ao princípio da impessoalidade que deve reger a avaliação das propostas técnicas dos licitantes, avaliou a área técnica do Tribunal de Contas da União. As representações a respeito da licitação foram feitas primeiro, pelo Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, por alguns parlamentares, e entre eles está aqui o cearense senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Também é um dos autores da representação contra essa licitação feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ainda na política, mas sobre a sucessão na capital paulista. Insatisfeitos com o apoio a Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, bolsonaristas atuam por Pablo Marçal, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB. Área internacional. Biden é pressionado a desistir, ganha apoio de Barack Obama e garante que permanece na disputa pela reeleição à presidência dos Estados Unidos. Trump atingiu o objetivo, mas seu adversário não. Momento Nixon vira problemaço para democratas nos Estados Unidos. Desde ontem, os jornais vêm falando desse momento Nixon. E o que é esse momento Nixon? Uma das histórias mais famosas das eleições nos Estados Unidos é o primeiro debate televisionado da história entre John Kennedy e Ricardo Nixon. Isso foi em 1960. Eu não era nem nascido. Um Nixon nervoso, suado e com a barba mal feita, teve um desempenho muito ruim diante do senador de Massachusetts,
o fotogênico, firme e comunicativo Ricardo Nixon. Para muitos, esse desempenho ruim custou aos republicanos a eleição. O duelo entre os dois, entre John Kennedy e Ricardo Nixon, virou uma espécie de dogma ao longo das décadas. Na política americana, imagem é tudo e é mais importante parecer do que ser. Na noite de quinta-feira, o presidente Joe Biden teve um momento similar, que colocou muitas barbas do Partido Democrático de molho. Se tanto Biden quanto Trump têm questões relacionadas à idade avançada, a imagem que cada um passou hoje é oposta. Biden, de 81 anos, se comunicou mal e transpareceu fragilidade no debate. Chegou a perder a linha de raciocínio em duas oportunidades. Já Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, de 78 anos, em alguns eventos de campanha, trocou palavras e confundiu personagens, mas nesta noite estava afiado, na noite do debate. Ele mentiu, é verdade, mas projetou força e confiança, e isso fez toda a diferença no debate. Como ensina o duelo, em 1960, o primeiro debate televisionado dos Estados Unidos entre Nixon e John Kennedy, o JFK, não importa se Trump não apresentou propostas viáveis ou falou platitudes. Mas, como diz a matéria, lá o que interessa é a imagem. Imagem é tudo. E é mais importante nos Estados Unidos parecer do que ser. Aí é um grande debate para os teóricos da comunicação, da semiologia. Biden é bom homem, mas precisa desistir. É um artigo publicado no New York Times e é reproduzido aqui pelo jornal Estado de São Paulo. Suprema Corte dificulta a acusação contra réus de invasão do Capitólio. Ainda na área internacional, presidente Milei, propõe lei que reduz de 16 anos para 13 a maioridade penal na Argentina. Na área de Brasil, tem uma reportagem de 2 páginas sobre os roubos na capital paulista. Os bairros Perdizes e Pinheiros têm alta de roubo. O centro de São Paulo registra queda. Empresário em moto BMW é morto na Berrini. A suspeita foi de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Lula diz que Vale do Rio Doce, que é a empresa Vale do Rio Doce, está enrolando a população das cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. No caso aí, não está enrolando a população, está enrolando a justiça, que mandou a empresa pagar pelo prejuízo. O Jockey Clube de São Paulo tem queda de público após veto ao turf na capital paulista. Na área de esportes, o jogador Vini Júnior faz apresentação acima da média e Brasil goleia o Paraguai. Ítalo Ferreira ganha um título inédito na final brasileira em Saquarema do surf. Oitava de final começam com a Alemanha pressionada. Área de economia. Preso em Madrid, o ex-diretor-geral das lojas americanas. O ex-CEO das Americanas
pedia dados fraudados em pendrive, diz o Ministério Público Federal na sua denúncia. Em dia de novas declarações de Lula, o dólar vai para R$ 5,58. A agência Moody's vê muito ruído em falas de Lula. Bandeira amarela é acionada e conta de luz vai sumir no mês de julho. Empresa Equatorial Energia oferece 6,8 bilhões por 15% do capital da Sabesp. Anglo-American vê em reestruturação caminho para ampliar os rendimentos. Brasileiros que vivem na Alemanha contam como é trabalhar no país. Conheça as principais regras que definem o direito à herança. E por último, Amanda, eu termino aqui as páginas internas do Estado de São Paulo, lendo a manchete do Caderno de Cultura. É uma feira que está acontecendo em São Paulo. Feira que é aproximar leitores e editores. A Feira do Livro 2024, evento literário que está em sua terceira edição, começa neste sábado, dia 19, na Praça Charles Miller, no estacionamento do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Neste ano, o festival vai durar passa de 5 para 9 dias, seguindo de hoje até dia 7 de junho. Portanto, quem está aí em São Paulo, é uma boa pedida visitar a Feira do Livro lá no estacionamento do Estádio do Pacaembu. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a charge do dia na área de opinião. Essa charge fala sobre a autorização para o porte de maconha e algumas limitações que o STF colocou aí na sua decisão. O editorial fala do desastre de Biden em debate eleva os riscos. Presidente se perde ante enxurrada de mentiras articuladas pelo rival republicano, cuja vitória significa uma instabilidade doméstica e global. E o segundo editorial é sobre a recessão inevitável. A economia argentina encolhe, mas choque de Milei tem sucesso inicial no controle da inflação. Na área da política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Sem Tato. Ele escreve que uma fala do vereador Jair Tato, do PT, chega cheia de elogios ao prefeito Ricardo Nunes, gerou uma turbulência na pré-campanha de Guilherme Boulos. Como mostrou a coluna Painel, o petista disse que os governos Lula e Nunes são pelo bem das pessoas junto e misturado. Ele participava de um ato de cessão de terreno na Cohab para o Instituto Federal em cidades tirantes. O petista ainda disse que o prefeito foi rápido e objetivo na doação da área e enalteceu os secretários municipais. Ainda na área de política, o destaque é que o ministro Edson Fachin cobra compostura do judiciário em meio ao conflitos do Gilmar Palusa. Moraes rejeita necessidade de código de conduta e Dino defende Supremo após Lula dizer que o tribunal não deve se meter em tudo. E essa foi uma fala do ministro Edson Fachin no evento em Portugal que é promovido pelo ministro Gilmar Mendes. Ainda na política é que chefe da Polícia Federal é bancado em Lisboa por alvo de inquérito suspenso por Gilmar. Andrei Rodrigues viajou pelo evento a convite da Fundação Getúlio Vargas, que foi investigada em 2022. A Polícia Federal e a Fundação não comentaram a viagem.
Barroso comenta a sessão virtual do Supremo na China para não descumprir a lei. E o STF forma maioria para condenar homem que destruiu o relógio de Dom João VI no dia 8 de janeiro de 2023. Ainda no Supremo, Carmen Lúcia repete Moraes e põe delegado da Polícia Federal no combate à fake news, agora falando do Tribunal Superior Eleitoral, criada por Edson Fachin no TSE. A assessoria de enfrentamento à desinformação foi inicialmente comandada por servidor. O Conselho Nacional de Justiça também determina o retorno de juízes afastados do TRF4 por atuação na Lava Jato. Em São Paulo, Datena acena a Tarcísio e critica Nunes com tom de candidato. Lançado pelo PSDB para a prefeitura, o apresentador dá recados políticos na TV. E ainda falando sobre as eleições nos outros municípios, Maria do Rosário quer afastar a polarização com Bolsonaro. Ela participa de uma sabatina com os pré-candidatos de Porto Alegre. Ainda na área de política, Demetrio Magnoli fala que Le Pen rompe o cordão sanitário. A política lidera as intenções de votos porque desistiu do extremismo. E Lula reage a vaias à vice de Zema e durante cerimônia em Minas Gerais e pede respeito. Pelo mundo, aqui o destaque é a entrevista com Luiz Arce. Ele diz que Evo Morales crê ser o dono da política e para nós ela é do povo. O presidente da Bolívia fala à Folha de São Paulo um pouco mais de 2 dias após a tentativa de golpe no estado em La Paz. Ainda os destaques pelo mundo é sobre o debate presidencial lá nos Estados Unidos, que Biden admite o fiasco em debate, mas reafirma a sua candidatura. E a análise aqui feita aqui na Folha de São Paulo é sobre o populismo que tem noite de gala na derrota do democrata para Donald Trump. Ainda Ricardo Patrick escreve que o expurgo do PC chinês. Após o sumiço, ministro da Defesa é expulso da sigla acusado de corrupção. Pelo mundo, em evento com Dilma, Xi Jinping defende esforços pelo conjunto da paz. E também o laço Brasil-Alemanha foi uma crise na guerra da cooperação atual. A retaliação bilateral passou por uma perseguição do Estado Novo, a proximidade da ditadura e os acordos ambientais de hoje. Pelo mercado, o destaque é que o dólar dispara e fecha em R$ 5,59 em meio aos ruídos da política fiscal. O real registra o pior desempenho entre as moedas globais, mesmo em um dia positivo para o câmbio exterior. E Galípolo se diz alerta, com a alta do dólar, mas não vê intervenção no Banco Central. E Adriana Fernandes escreve que o dólar se aproxima desse valor e só Lula pode interromper essa escalada. A frase mais recomendada ao presidente é do ex-ministro Simonense: a inflação aleija, mas o câmbio mata. Ainda pelo mundo e pelo mercado é que o ex-CEO da Americanas é preso em Madrid por suspeita de fraude. E a extradição de Miguel Gutierrez para o Brasil dificilmente ocorrerá, afirma aí os seus advogados. E o executivo preferia receber as planilhas em pendrives. Ainda é que o desemprego recua em 7,1%, que é o menor nível para o primeiro trimestre. E as compras antes de 1º de agosto podem ter a taxa da blusinha sobre essa questão da taxação de compras de mais de $50. Aqui, por fim, na área de mercado, é a entrevista com Rubens Recupero. Virei espécie de santo com o real e isso me desequilibrou. O ex-ministro da Fazenda chefiou a transição do URV para a nova moeda e teve em passagem pelo governo interrompida pelo escândalo da parabólica. São esses aqui os destaques internos que a gente tem na Folha de São Paulo. E o que a gente pode destacar hoje no Povo, Celi? O Jornal Povo destaca nas suas páginas internas que os cantores Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo animaram, foi ontem à noite,
animam o primeiro dia do São João da Prefeitura de Fortaleza, lá na praia de Iracema, na beira-mar. A repórter que esteve lá ontem, a Lilian Santos, disse que ontem tinha pouca gente. Pode ser que ontem, sexta-feira, com o Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo. Pode ser que hoje e amanhã o público aumente. A programação do São João de Fortaleza 2024 segue hoje e amanhã, dia 30, hoje 29 e amanhã, dia 30, com apresentações de quadrilhas juninas e show de artistas como o Chão de Avião, Lagosta Bronzeada, o Valdones, Sanfoneiro Valdones, o Zé Cantor e a banda Magníficos. Portanto, no aterrinho da praia de Iracema, na beira-mar de Fortaleza. É destaque também do jornal a repercussão do primeiro debate na sucessão dos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden. O desempenho fraco de Biden preocupa o Partido Democrata. O governo do estado do Ceará negocia o retorno do hospital da Polícia Militar, diz o governador Eumano de Freitas, no evento ontem, onde ele impulsou 423 policiais militares na corporação. O governo também do estado do Ceará cria o Comitê Técnico para a População LGBTQIA+. Tem outra matéria dizendo que saiu o resultado do concurso para ensino médio do BNB. A conta de luz vai subir em julho, porque foi acionada a bandeira amarela. O INSS atende hoje a população de Fortaleza, lá no bairro da Jacarecanga. O Previmóvel, Unidade Móvel da Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ofertará serviço à população de Fortaleza hoje, sábado, dia 29. A ação é na Praça Gustavo Barroso, no bairro Jacarecanga, até 1h da tarde. E um terremoto de magnitude 7,2 abalou a costa do sul do Peru, aqui na América do Sul, no início do dia de ontem. O terremoto deixou 8 feridos, 5 deles na cidade de Ica e na localidade de Acari. A charge de hoje do Cleiton é retratando a pesquisa, primeira pesquisa realizada pelo Datafolha, contratada pelo grupo de comunicação O Povo, publicada ontem, e aí nós lemos aqui ontem, e ele retratando como está a corrida pela Prefeitura de Fortaleza, segundo os números da pesquisa. Esse primeiro aqui é o Capitão Wagner, com 33%, depois vem aqui na correria o prefeito atual de Fortaleza com 16%, José Sarto, que é candidato à reeleição. Depois vem aqui, esse de azul, com 12%, é o deputado federal André Fernandes, aqui com os olhos arregalados. Depois vem o deputado estadual Evandro Leitão, com 9%, ele que é presidente da Assembleia Legislativa, é do PT, só dizendo que o capitão Wagner é do União Brasil, do Partido União Brasil. O Sarto é do PDT. André Fernandes é do PL, é do Partido Liberal, do Partido de Bolsonaro. O Evandro Leitão é do Partido dos Trabalhadores, com 9%. Aí depois vem, isso aqui de óculos, é o deputado federal Célio Studat, do PSD. E, por último, na lanterna, o senador Eduardo Girão, com 5%, ele que é filiado ao Novo. Na coluna vertical de hoje, a nota principal, Amanda, é sobre a Universidade Federal do Ceará.
a universidade, a UFC, define a retomada das aulas para o dia 15 de julho. Após 74 dias de paralisação, docentes das universidades Federal do Ceará, UFC, Federal do Cariri, a UFCA, e da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab, que fica lá em Redenção, decidiram ontem pela oficialização do fim da greve da categoria. No mesmo dia, o Conselho de Entidades de Bases da UFC aprovou resolução marcando para o próximo dia 15 de julho o retorno das aulas da universidade, com expectativa de término das aulas do semestre, As aulas do semestre para o dia 24 de setembro. Data para a volta das atividades segue proposta apresentada pelo DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da instituição, que apontou dificuldades para um retorno imediato das aulas. A entidade, o DCE, alega, por exemplo, que parte dos estudantes mora no interior ou tem filhos que também estariam em período de férias escolares agora no mês de julho. Segundo o calendário aprovado, período de férias do semestre 2024.1 terá 18 dias, ocorrendo entre dia 3 de outubro a 20 de outubro. Entre 3 a 20 de outubro é as férias dos estudantes que estudam nessas três faculdades, o UFC, a UFCA no Cariri e a Unilab. Já o próximo semestre, o segundo semestre de 2024, é o 24.2, e vai ser iniciado no dia 21 de outubro e vai até o dia 7 de março de 2025. Então vai ter aula direto, vai ter um recesso aí para as festas natalinas e passagem do ano, mas vai até o dia 7 de março de 2025 por causa dessa interrupção aí de 74 dias de greve. Mas o calendário de aulas tem que ser reposto, é de lei. A tese apresentada pelo Diretório Central dos Estudantes venceu por 25 votos contra 24. Olha aí, um voto a mais. A proposta da Pró-Reitoria de Graduação da instituição, que defendia o dia 8 de julho para a volta das aulas. Essa era a proposta da Pró-Reitoria de Graduação, voltar no dia 8. Mas a proposta do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, então vai ser o retorno dia 15 de julho. A foto de destaque, só voltando a esse mesmo assunto da greve, qual foi o acordo que os professores fizeram com o governo? A proposta de reajuste, a proposta fechada com os professores prevê reajuste em duas parcelas. Continua 0% neste ano de 2024, não vai ter nenhum ganho. 9% de reajuste em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Antes da greve, o governo tinha oferecido aos professores 4,5% em 2025 quanto em 2026. Agora, 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Essa foto de destaque do deputado federal Célio Studat na coluna é para falar sobre a briga dentro do grupo do governo, dos partidos, para indicar o vice de Evandro Leitão, na chapa de Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza. Pesquisa
acelera a briga pela vice. Cresce nos bastidores movimentações do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, e do PSD, Partido Social Democrata, em torno da indicação da vice na chapa de Evandro Leitão, do PT, em Fortaleza. Como era de se esperar, tudo muito alimentado pela boa posição do deputado federal Célio Studart, que é do PSD, na pesquisa de ontem do Datafolha. Ainda em abril passado, o presidente do PSD em Fortaleza, que é o deputado federal Luiz Gastão, ele disse que o debate deveria levar em consideração o tamanho dos partidos em Fortaleza. Hoje, depois aí que fechou a janela partidária, hoje o PSD tem 7 vereadores na Câmara Municipal. É a segunda maior bancada depois do PDT de José Sarto. Hoje, pequeno em Fortaleza, o PSB, que é presidido no estado do Ceará pelo pai do Camilo Santana, o ex-deputado Eudoro Santana, o PSB tem apostado na força da sigla no interior, nas prefeituras, assim como na liderança do senador Cid Gomes, que agora é filiado ao PSB. Deixou o PDT e foi para o PSB. Foi Cid, importante lembrar, que conduziu trama que esvaziou candidatura de José Sarto à reeleição. A reportagem do jornal O Povo de hoje é a capa do jornal, é a manchete de capa do jornal. Não temos para onde ir. O drama de 200 famílias que moram em Fortaleza, na Praia do Futuro, no caminho do novo local da usina de dessalinização. Moradores relatam que foram avisados por viaturas de evacuação do terreno onde ficará a planta de dessalinização. Novo traçado do projeto impacta um número maior de famílias do que previa o governo. O governo previa 120 famílias, mas são 200. O jornal O Povo foi lá, fez essa reportagem. O investimento nessa usina é de 3,1 bilhões de reais. É um investimento, é um contrato feito por uma PPP, parceria público-privada. Está aqui o local lá. São essas famílias que moram aqui, nesses casebres. E uma das moradoras é essa senhora, é a Marcelânia Oliveira. O que é que ela disse? A gente não tem para onde ir e a gente não quer sair da praia. Corre o risco de ir para outro bairro. Aqui, na Praia do Futuro, tem tanto terreno abandonado, com lixo, sem uso. E ela diz, por que escolher esse aqui, né? E está aqui ela com a criança dela. Continuando aqui nas páginas internas do jornal O Povo, na área de política, tem uma matéria sobre o litígio de terras entre Ceará e Piauí. O Exército afirma que não foi possível definir uma localização exata da linha de divisa entre os dois estados. E a linha de divisa em conflito fica na Serra da Ibiapaba, envolvendo 13 municípios. Ceará defende a aplicação de quinta tese do Exército para resolver a questão. Eleições 2024 em Fortaleza. É aquilo que eu acabei de ler agora na coluna da Vertical. O presidente do PSD em Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão, questiona
pergunta: quantos votos o PSB teve para querer exigir a indicação de vice na chapa de Evandro Leitão? PSD e PSB travam queda de braço para nomear quem será a vice na chapa de Evandro. O deputado federal e presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, afirmou ontem trunfos do partido em relação ao PSB para indicar a vice de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato na corrida pela prefeitura. As duas siglas disputam o posto. Em entrevista à Rádio Povo CBN, o parlamentar Luiz Gastão destacou que o PSD tem 7 vereadores, é a segunda maior bancada na Câmara Municipal, tem tempo de televisão, fundo partidários e nomes aptos para ser vice, como a deputada estadual Gabriela Aguiar, filha do Domingos Filho, irmão do Domingos Neto, ela é deputada estadual. O Domingos Filho é o presidente estadual do PSD, o filho, Domingos Neto, é deputado federal, a filha, essa Gabriela Aguiar, é deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa e a mãe, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá. E o outro nome sugerido pelo PSD para ser vice de Evandro Leitão é da vereadora, a ex-vereadora Cláudia Brilhante. E também ele ressaltou nessa entrevista, o Luiz Gastão, que a quantidade de votos que o PSD teve em Fortaleza, 180 mil votos teve nas eleições de 2022. Ainda nas eleições, sucessão Prefeitura Municipal de Fortaleza, o governador Eumano, comentando a pesquisa de ontem do Datafolha, ele minimiza o percentual de 9% do Evandro Leitão, lembra 2022, quando ele próprio, Evandro, foi eleito em primeiro turno, e ele diz: nós ganhamos em 2022 no primeiro turno, e ele saiu no início das pesquisas bem atrás. Juazeiro do Norte, Fernando Santana agradece o apoio de David Raimundão, que desistiu da pré-candidatura a prefeito de Juazeiro do Norte. Área de economia, exportações cearenses caem pela metade em maio deste ano, comparado com maio de 2023. Concorrência da China preocupa setor de aço no Brasil. Deputados buscam acordo com setores sobre regulamentação da reforma tributária. O debate foi feito ontem pelos deputados federais Luiz Gastão e Moses Rodrigues, que fazem parte de uma comissão especial na Câmara dos Deputados que analisa o projeto de reforma. Receita trabalha para plataformas incorporarem dados sobre nova taxação. Área de cidades. Ceará, o governo do Ceará entrega premiação para 574 escolas públicas por desempenho de alunos na aprendizagem. Após 2 meses de greve dos professores, o UFC retomará aulas em 15 de julho. Mesmo assunto que a gente falou na nota principal da coluna vertical. O Cláudio Ribeiro escreve uma matéria especial com o seu Geraldo, aliás, o Tenente Geraldo. Ele tem 102 anos, é o último cearense herói de guerra. Incêndio. Defesa Civil interdita lojas e salão paroquial da Igreja do Patrocínio. Operação mira integrantes de organização criminosa comandados em aberto. E por último, Amanda, é a capa do caderno de esportes do jornal O Povo. No Castelão, para virar a página,
Após troca de técnico, o Ceará encara o Ituano hoje, às 9 horas da noite, sob comando interino, do técnico interino, e busca reação na segundona. A gente vai agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, começando com a área de política que fala sobre o Fórum de Lisboa. Não temos sossego nas eleições sem a regulação, foi o que defendeu o ministro Alexandre de Moraes, que defende a imposição de limitações por parte das redes sociais para frear as fake news e combater o novo populismo digital de extrema-direita. Ainda aqui em destaque, no Fórum de Lisboa, o ministro Flávio Dino diz que o STF só se mete em muita coisa por dever. Essa foi uma resposta ao presidente Lula, que na última quarta-feira disse que a Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ainda em destaque na política, Denise Ruttenberg fala que nunca fomos tão felizes. Deputados que foram para a bateria de eventos em Lisboa receberam lá uma notícia de que o governo liberou a maioria das emendas obrigatórias esta semana. O prazo final é até amanhã, dia 30 de junho. O que não for processado até o domingo só poderá ser liberado agora em novembro, 30 dias depois das eleições municipais. É o defeso eleitoral. Os cálculos são fechados na segunda-feira, mas os parlamentares acreditam que o que ficou para depois da eleição é residual. Com as emendas liberadas, ficará mais fácil promover o esforço concentrado nas duas próximas semanas, após as festas juninas e as séries de fóruns internacionais. Ainda falando sobre o Fórum de Lisboa, a crítica à política econômica, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defende o livre mercado e a menor intervenção do governo na economia. Ele discorda de programas também de transferência de rendas. Ainda aqui em destaque, agora pelo Brasil, uma entrevista com a Ana Paula Menezes, ela que é presidente da empresa brasileira de homoderivados e biotecnologia. Ela fala que a Homobras é uma empresa estratégica. A estatal tem a responsabilidade de desenvolver tecnologia para produtos de plasma e levar o país a não depender de importações. Na Sociedade pelo Brasil, destaque é na área da saúde, um país de futuros obesos. Em 2044, cerca de 130 milhões de brasileiros estarão acima ou bem além do peso, alerta uma pesquisa da Fiocruz. Pelo Rio Grande do Sul, 2 meses após o desastre, o drama deve retomar a vida. Ainda em destaque aqui são sobre essas questões das barragens e dos desastres naturais, que Lula acusa a Vale de enrolar nas indenizações. Na área da economia, o destaque é sobre a fraude na Americanas, que é preso em Madrid o ex-CEO da Americanas. Ele, que tem cidadania espanhola, Miguel Gutierrez, era considerado foragido, assim como a ex-diretora. Também aqui em destaque sobre essa mesma questão de economia, sobre o rombo, que o setor público tem um déficit de 63,9 bilhões em maio. Outros destaques aqui no Correio Brasiliense é pelo mundo, a questão dos Estados Unidos, que sob pressão Biden confirma a candidatura e a Suprema Corte limita a lei contra os invasores do Capitólio. Na área de opinião, o editorial aqui do Correio Brasiliense fala sobre a tentativa de golpe na Bolívia serve de alerta. Um artigo de opinião fala sobre e por falar em orgulho, e o outro fala sobre o plano de preservação urbanística de Brasília, que fala sobre o desenvolvimento com segurança jurídica e preservação do patrimônio. E por fim, aqui na área da saúde, é sobre o uso de multivitamínicos em xeque. A eficiência dos usos desses suplementos é incerta. Os cientistas advertem que não se deve associá-los à longevidade e nem à qualidade de vida, e que é preciso verificar os efeitos a longo prazo, a mortalidade e o risco de óbito por doenças cardiovasculares. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense de hoje. O que a gente destaca hoje no Valor Econômico, Celi?
Eu destaco no Valor Econômico, nas páginas internas aqui do Valor Econômico, essa matéria que explica um pouco, telespectador, essa questão das declarações do Lula, aumento do dólar, o que é que está por trás disso? Vamos lá. Lula diz que gostaria de fazer ajuste fiscal em cima da rentabilidade dos banqueiros. Essa declaração é que fez o dólar subir ontem a R$ 5,58. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, sexta-feira, que gostaria de fazer ajuste fiscal em cima da rentabilidade dos banqueiros e não sobre os ganhos dos pobres. A fala, em um evento do governo em Belo Horizonte, ocorre no contexto da recusa do presidente em adotar medidas como a desvinculação de vencimentos, como o benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC, que é paga para pessoas inválidas, do salário mínimo, e também a desvinculação do orçamento da saúde e da educação para melhorar a situação fiscal do país. Abre aspas. Como eu posso fazer ajuste fiscal em cima do mínimo? Eu queria fazer ajuste fiscal em cima da rentabilidade dos banqueiros neste país, que ganham dinheiro fazendo especulação na Bolsa de Valores, afirmou Lula. Ele disse também, eu não vou fazer ajuste fiscal em cima do pobre. O presidente ponderou, no entanto, que acredita que os banqueiros têm que ganhar dinheiro para viabilizar investimentos produtivos no país. Abre aspas. Eu acho que o banqueiro tem que ganhar dinheiro, porque se ele não ganhar, o governo é obrigado a fazer o que fez o FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O governo é obrigado a fazer o que fez o FHC, fez com o PROER. O que foi o PROER? Foram 28 bilhões de reais que o governo deu aos banqueiros para salvar os bancos, afirmou Lula. Lula tem repetido nas entrevistas desta semana que não proporá a desvinculação do pagamento de benefícios previdenciários ao salário mínimo. Esse tema impacta diretamente as expectativas do mercado financeiro. O presidente também tem reclamado reiteradamente da taxa de juros e criticado com bastante frequência o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Nesta manhã, em entrevista à rádio FM O Tempo, Lula disse que a Selic em 10,5% ao ano é irreal para uma inflação de 4%. Abre aspas. Não sou do Conselho Monetário Nacional, não sou diretor do Banco Central. Isso vai melhorar quando puder indicar o presidente que vai ao Senado para construirmos uma nova filosofia, ele afirmou. Termino aqui as páginas internas do Valor Econômico.